Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como sempre, é um prazer estar com vocês. Estive fora um pouquinho, mas olha, estou aqui pra gente, tá solucionando muitos e muitos itens, tá bom? Então, chega pra cá, presta atenção que nós temos muitos exercícios para estar solucionando. Então, vamos agora ao descritor nó, tá? O que ele quer dizer? Resolver problema utilizando relações métricas no triângulo retângulo. Como identificar que o triângulo ele é retângulo? Dois lados desse triângulo, eles vão se interceptar perpendicularmente. O que é isso? Formando o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tá? Ó, o ângulo reto. Então veja, os triângulos aqui estão em diversas posições. E a gente vai localizar onde é que está esse ângulo reto. Veja só, onde é que estão os ângulos retos. Aqui, aqui. Aqui também tem, ficou faltando um quadradinho, mas aqui está ele. Aqui também e aqui também, certo? Cada lado do triângulo retângulo, eles recebem nomes específicos. Quais serão esses nomes? Primeiro, localizando onde está o ângulo reto, a gente vai ver os lados que estão formando o ângulo reto, eles recebem o nome de catetos, tá? E o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de hipotenusa. Existe uma regrinha que a professora explica muito lá na sala de aula, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Meu Deus, o que é isso? Vamos prestar atenção. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, que significa h ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto A, que pode ser esse, ao quadrado, mais cateto B ao quadrado. Nós vamos estar trazendo vários itens aqui, colocando números, que aí a gente vai estar solucionando. Primeiro item. Primeiro item diz assim: uma torre tem 20 metros de altura e uma pomba voou em linha reta do seu topo até o ponto M. A distância do centro da base do monumento até o ponto M é igual a 15, como mostra a figura, a ilustração abaixo. A distância percorrida por essa pomba em metros é igual a... Vamos analisar essa imagem, essa ilustração. Aqui está a torre. No problema disse que a altura da torre, 20 metros. A pomba voou da ponta do monumento da torre em linha reta até o chão. E a distância do monumento até o ponto em que a pomba parou deu uma distância de 15 metros. Então veja só, nós temos as seguintes informações. Distância do monumento até o local onde a pomba parou, 15 metros. A altura do monumento, 20 metros, ficou clarinho, mais 20 metros. E a pergunta é, qual foi a distância que foi percorrida pela pomba? Ou seja, qual é a distância da ponta do monumento até o local onde ela parou? Se a gente for analisar, ficou formando aqui a imagem de um triângulo. E se a gente observar mais ainda, a gente vê que entre a altura do monumento e a base e o chão, forma aqui um ângulo de 90 graus. Eu vou transferir essa imagem para cá, para ficar mais fácil para a gente fazer a análise. Não vai ficar perfeita, mas aqui está, a altura do monumento, 20. A distância entre o monumento e o local onde a pomba parou, 15, onde ela pousou. E a distância que ela voou.
nós não sabemos, certo? Triângulo, um triângulo retângulo, onde o ângulo de 90 graus está sendo formado nesse ponto, tá? Então, a gente vai utilizar justamente o teorema de Pitágoras para estar solucionando e encontrar que valor desconhecido está aqui. Qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. Cateto, hipotenusa. Sempre lembrando, se a gente errar isso, a gente faz um cálculo errado, tá? Os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó, é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado, eu não tenho esse valor. É justamente esse valor que eu estou procurando. Como eu não sei, repito, tá? Ao quadrado. Cateto A e cateto B. Cateto A, 20 ao quadrado, mais cateto B, 15 ao quadrado. Agora a gente vai resolver essas duas potências. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quanto é 20 elevado ao quadrado? 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4. E esses dois zeros eu repito aqui. Então, 400. Mais, quanto é 15 ao quadrado? É 15 vezes 15. Aqui não dá pra gente calcular como eu fiz, mas aí eu faço aquela continha simples. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E agora, soma. Baixa 5. 7 mais 5, 12. Vai 1 aqui. 1 mais 1, 2. Então, 225. Hipotenusa ao quadrado é igual. Solucionamos a soma. 400 mais 225, 625. E agora, qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 625? É o número que a gente encontrar na raiz quadrada de 625. Quem é a raiz quadrada de 625? É aquele número que multiplicado por ele mesmo vai dar 625. Aí a gente pensa, 15 ao quadrado deu 225. 20 ao quadrado, 400. Então, 625 vai ser, a raiz quadrada vai ser mais do que 20. Aí a gente vai pensar, meu Deus, mas que número vai ser? Se eu ficar analisando, 30 ao quadrado quanto é? 30 ao quadrado não é 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9. E esses dois zeros eu repito aqui. Veja, 900 passou de 625. Então, a raiz quadrada de 625 vai ser maior do que 20 e vai ser menor do que 30. Então, a gente vai pensar no número do meio, entre 20 e 30. Isso aqui são fórmulas que eu estou mostrando para vocês, para a gente ir encontrando qual é a raiz quadrada daquele número, tá? Então, 25, vamos tentar com 25. Trazer para cá agora. 25 vezes 25, ou seja, 25 ao quadrado. Vamos calcular aqui. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Agora com 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Somamos. 5,
2 e 6. Ou seja, quem é a raiz quadrada de 625? É 25. Por quê? Porque 25 ao quadrado, 25 vezes 25 é 625. Então, a hipotenusa vai ser igual a 25. Respondendo ao problema, a pomba, vim para cá agora, a pomba saiu da ponta do monumento até o chão. Ela percorreu 25 metros. Será que nós temos essa resposta? Temos sim. Letra C é a alternativa correta. Agora nós vamos à questão 2. Essa diz o seguinte: o portão de entrada da casa do senhor João tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C é, trazendo para o desenho, veja, a altura do portão da casa do senhor Antônio tem 4 metros. E o comprimento tem 4 metros e a altura tem 3 metros. A pergunta é, essa trave que foi colocada, qual vai ser o tamanho dessa trave? Então, eu vou estar trazendo aqui para o quadro, vou transferir essa imagem aqui para o quadro. Veja, aqui está o portão, que nenhum marceneiro vai fazer um portão igual a esse. Claro, porque não vai fazer tão torto assim. Mas a altura, 4 metros, mentira, comprimento, 4 metros e a altura, 3 metros. E a pergunta é, qual vai ser o tamanho dessa trave? Veja que ao passar aqui a trave, vai estar formando um ângulo de 90 graus entre a altura e o comprimento. Nossa, temos um triângulo, retângulo, cateto e hipotenusa. E esse valor é justamente o valor desconhecido. Como é que a gente faz para encontrar? Teorema de Pitágoras. Está vendo como ele é legal? Então, vamos trazer o teorema dele aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Hipotenusa, não sabemos, que é justamente essa medida. Repete, h ao quadrado. Cateto A, vamos dizer que é 4, cateto A e cateto B, 4 ao quadrado, mais o cateto B, 3 ao quadrado. H ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, 9. Agora a gente soma. H ao quadrado é igual 16 mais 9, 25. E agora, qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual ao 25? Vai ser o número que vai ser a raiz quadrada de 25. Ou seja, quem é a raiz quadrada de 25? 5. Porque 5 vezes 5, 25. Então, o tamanho que vai ser preciso para fazer essa trave aqui será 5 metros. Vamos ver nas alternativas se está correto? Exatamente. 4 metros, 3 metros e a trave vai ser preciso de uma trave de 5 metros. Tá vendo como Pitágoras é bonzinho, gente? Vamos à próxima questão? Questão 3. Que diz o seguinte: pipa é um quadrilátero que tem 2 lados consecutivos e 2 ângulos opostos com medidas iguais. Observe a figura. Os lados e os ângulos congruentes estão marcados de forma igual. Veja, esse lado é igual a esse, assim como esse lado é igual a esse. Os ângulos, eles também são iguais, tá? Continuando. Para construir uma pipa de papel de seda, são colocadas 2 varetas perpendiculares nas diagonais do quadrilátero. As varetas tá aqui, ó, no centro da pipa. Uma vareta, outra vareta. E elas estão de forma perpendicular. Lembra
perpendicular, formando aquela cruz, está formando aqui o ângulo de 90 graus, tá bom? Continuando a leitura. Quantos centímetros de vareta, no mínimo, foram usados para construir a pipa representada na figura? Então, vou estar trazendo essa figura para cá, tá? Veja, já coloquei. Vem dizendo que esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Se aqui tem 13, aqui também tem 13. Se aqui tem 20, aqui também tem 20. E a pergunta é, quanto de vareta vai ser utilizado para colocar na sustentação aqui da pipa? Então, minha gente, e agora como é que a gente vai fazer para solucionar esse problema? Nós não só temos um triângulo, nós temos aqui 4 triângulos. Porém, esse triângulo é igual a esse e esse triângulo é igual a esse. Apesar que não está igualzinho, mas na imagem aqui tá, ok? Então, vamos lá. Vamos observar esse primeiro triângulo aqui. Nesse primeiro triângulo, nós temos um lado medindo 13. Esse lado é desconhecido. E esse lado aqui foi dado no problema. Olha onde está dizendo aqui, ó. A medida dele tem 5 centímetros. Veja. Então, aqui, ó, 5 centímetros. Então, quanto é que vai medir aqui? Veja que as duas varetas que são perpendiculares, aqui formando o ângulo de 90 graus, acabou formando um triângulo retângulo. Cateto, cateto, hipotenusa. Então, o que a gente vai procurar agora é a medida desse cateto. A gente já não vai procurar a hipotenusa. Vamos trazer a fórmula para cá? Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A hipotenusa nós temos que é 13, ou seja, 13 ao quadrado, que é igual cateto A, 5 ao quadrado, mais cateto B, que nós não sabemos a medida, é justamente o que nós estamos procurando. Então, coloco aqui, B, nós não sabemos. Quanto é 15 elevado ao quadrado? Se a gente não sabe de cabeça, a gente calcula, ó. 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Somando, baixa 9. 3 mais 3, 6. Baixa 1. Ou seja, 169. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. Mais b ao quadrado. Sempre que nós tivermos a incógnita, ou seja, o termo desconhecido no segundo membro, a gente inverte, tá? Leva quem está no segundo membro para o primeiro e quem está no primeiro para o segundo, ok? 25 mais b ao quadrado, que é igual a 169. Aqui nós não trocamos o sinal de nenhum número, porque a gente só fez inverter os membros. A gente não mudou somente um número de um membro para o outro. A gente inverteu os dois membros, tá? Então, vejam só. Se eu quero deixar somente a incógnita no primeiro membro, então eu preciso tirar 25 do primeiro membro. E quando eu tiro 25 do primeiro membro, eu tenho que tirar 25 do segundo membro também. Ó, tirei 25 do primeiro membro. Vai ficar apenas b ao quadrado, que é igual a 169, e eu tenho que tirar 25 daqui também, ok? B ao quadrado vai ser igual a 169 menos 25. 169 menos 20, 149. Menos 5, 144. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 144? Vai ser aquele número que vai ser a raiz quadrada de 144. A raiz quadrada de 144, ela é bem utilizada, ela é bem conhecida. Mas, se você não sabe, a gente vai procurar. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100, né? Não é 10 vezes 10? 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121, que é 11 vezes 11. 12 ao quadrado, 120.
144, porque é 12 vezes 12. Tudo isso aí a gente vai fazendo essas continhas e a gente vai encontrando o valor, tá? Então, quem é a raiz quadrada de 144? 12. Ou seja, esse pedaçozinho da vareta, nós já sabemos que vai ser 12. Se esses dois triângulos são iguais, daqui para cá vai ser 12 e daqui para cá também vai ser 12. Tá aqui, ó. Agora a gente precisa saber, ó, essa distância aqui. Então a gente vai precisar agora saber a medida dessa vareta aqui, ok? Daqui para cá nós já sabemos que é 5. E agora a gente vai precisar saber a medida desse pedaço aqui. Então veja que nesse pedaço nós temos um outro triângulo. Não tem? Um outro triângulo aqui. Também um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Um triângulo retângulo. Sabemos a medida daqui, que é 12. Sabemos a medida daqui, que é 20. Mas a medida daqui nós não sabemos. É justamente a que a gente vai estar procurando. Ângulo de 90 graus, cateto, cateto e hipotenusa. Temos a hipotenusa e a medida de um dos catetos. A gente vai procurar agora outro cateto. Fórmula de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Hipotenusa temos 20 ao quadrado. Um cateto temos 12 ao quadrado. Mais b, vamos chamar esse aqui de cateto b, que nós não sabemos qual é a medida, tá? Então, b ao quadrado. Agora, vejam que, novamente, o termo desconhecido está no segundo membro. A gente inverte. Quem está no segundo membro leva para o primeiro e quem está no primeiro a gente leva para o segundo. Não vamos mudar o sinal de ninguém, porque a gente está invertendo a equação inteira. 12 mais b ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado. Vamos solucionar aqui ao quadrado também. Vamos deixar a incógnita sozinha no primeiro membro. Se eu quero deixar a incógnita sozinha no primeiro membro, eu tenho que tirar 12 ao quadrado daqui. Se eu tiro 12 ao quadrado do primeiro membro, eu tenho que tirar também do segundo membro. Vamos resolver logo essas potências antes de eu fazer isso, tá? Quanto é 12 elevado ao quadrado? Lembram? Aqui, ó. A raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado, 144. Então, nós já temos, não precisa calcular. 144 mais b ao quadrado, que é igual. Quanto é 20 ao quadrado? 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Nós até já calculamos no item anterior, que o resultado foi 400. Ó, vou tirar 144 do primeiro membro, que é o resultado de 12 ao quadrado. Se eu tiro do primeiro membro, eu tenho que tirar do segundo membro também. Quando eu tiro, fica zero. Vai ficar apenas agora b ao quadrado, que é igual a 400 menos 144. Ó, b ao quadrado, que é igual 400 menos 100, 300. 300 menos 40, 260. 260 menos 4, 256. Qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 256? Ou seja, vai ser a raiz de 256. Aí agora, qual é o número que elevado ao quadrado dá 256? Nós já temos aqui, ó, 13 vezes 13. 13 ao quadrado deu 169. Ainda está um pouquinho distante de 259. Será que vai ser 14? Vamos procurar aqui, ó. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando,
6. 5 mais 4, 9. Baixa 1, 196. 15. Eita, gente, vejam só, eu vou colocar aqui, mas a gente já vai ver de cara que não vai ser 15. Sabe por quê? 5 vezes 5 não é 25. Vai terminar com 5 aqui. E aqui não termina com 5. Então, não vai ser 15. Será que vai ser 16? 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando, baixa 6. 9 mais 6, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. 256. Então, a raiz quadrada de 256 vai ser 16. Letra B igual a 16. Então, ó, esse pedaço aqui da vareta vai ser 16. E agora, a gente vai somar todos os pedacinhos para ver quanto é que vai ser utilizado de vareta. 12 com mais 12, 24. Mais, aqui 5 e aqui 16. 5 mais 16, 21. 24 mais 21, 45. Então, vai ser necessário 45, tudo está em centímetro, 45 centímetros de vareta para conseguir construir essa pipa. Vamos conferir? Alternativa correta? Então, letra D, certinho. Vamos ao nosso próximo item, questão 4. Diz o seguinte: um retângulo tem dimensões 6 centímetros e 8 centímetros. A diagonal desse retângulo em centímetro é... Nessa questão, não nos foi dado suporte, então a gente precisa fazer o desenho. Desenho de quê? Retângulo. Então, como é um retângulo? Bem simples. Um lado maior que o outro. E ele diz o seguinte, que o retângulo tem dimensões 6 centímetros e 8 centímetros. Então, o lado maior tem 8 centímetros e o lado menor 6 centímetros. E ele pergunta qual vai ser o tamanho da diagonal desse retângulo. Então, diagonal está aqui. Olhando para esse desenho, a gente vê que o ângulo de 90 graus está sendo formado entre os lados 6 e 8, que serão os catetos A e B. E essa diagonal será a hipotenusa. Para encontrar esse valor, a gente traz o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A hipotenusa é justamente o valor que nós estamos procurando. Cateto A, 8 ao quadrado. Cateto B, 6 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quanto é 8 elevado ao quadrado? 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual 64 mais 36. 64 mais 6, 70. Com mais 30, 100. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 100? Vai ser o número que vai ser a raiz quadrada de 100. E quem é a raiz quadrada de 100? Qual é o número que ela é multiplicado por ele mesmo? É 100? 10. 10 vezes 10, 100. Então, o tamanho dessa diagonal será 10 centímetros. Vendo aqui a nossa alternativa, será a letra A. E por hoje, pessoal, é só. Espero que tenha contribuído, que vocês tenham aprendido bastante. E aí fica ligadinho que tem mais Matematicando. Teremos mais muitos exercícios aí para estar solucionando. Um beijo para vocês.